Hi students! Oi alunos! Na nossa aula de hoje a gente vai estudar sobre School Objects, que significa materiais escolar, né? Então eu vou ensinar várias palavrinhas para vocês e para depois a gente entrar na nossa atividade, tá? Vamos começar. Então, eu separei aqui várias palavrinhas para vocês, tá? Envolvendo materiais escolar e eu vou falar o significado de cada uma delas primeiro, tá? Então, vamos começar lá, tá? Primeiro temos aqui school bag. School bag significa mochila. Mochila. A gente também pode chamar de pack bag, tá? Que na nossa atividade eu vou mostrar para vocês a outra forma que se escreve, tá? Mas é bem comum e bem mais comum chamarmos de school bag, tá? Papers clips. Papers clips significa clips de papel, né? Bem parecido a escrita. Clips de papel, tá? Clips de papel, né? School bag, mochila, papers clips, clips de papel. Calculator, tá? Ou calculator, né? Às vezes o T tem som de R, né? Calculator. Calculator significa calculadora, né? Bem parecido também com o português, né? Calculadora. Tá? Calculator. Calculator, calculadora, tá? Scissors. Scissors, né? Que tanto S nessa palavra, né? Mas a gente pronuncia scissors. Scissors significa tesoura. Tesoura. Scissors significa tesouras, tá? Crayons. Crayons significa giz de cera, tá? Não é todo mundo que usa, né? Mas vocês conhecem bem, acredito, o giz de cera. Tá? Crayons, crayons, tá? Crayons, giz de cera. Notebook, tá? Notebook significa caderno. Notebook. Caderno. Notebook, caderno. Pencil sharpener. Pencil sharpener. Pencil sharpener significa apontador de lápis, tá? Eu vou colocar aqui só apontador, que a gente já sabe. Apontador, tá? Se vocês verem só a palavra sharpener é apontador, tá? E o pencil sharpener é só um complemento de apontador de lápis, tá? Mas a gente fala só apontador, então a gente pode falar só sharpener, tranquilamente, tá? É porque na nossa atividade tá escrito pencil sharpener, por isso que eu coloquei completinho assim, tá? Mas, né, é só pensar, pencil é lápis e sharpener apontador. Então os dois juntos ficam apontador de lápis, obviamente. Pencil case, tá? Pencil case. Pencil case significa estojo, né? É porque existe duas formas de a gente falar, né? Depende muito do jeito que você fala. Estojo, tem gente que fala estojo, tem gente que fala penal, né? Penal, né? Que é onde você guarda os seus lápis, as suas canetas. Então, aqui é opcional, né? É a forma como você fala, pencil case, né? Pencil case, então, significa estojo ou penal, tá? Pencil case, estojo ou penal. Blackboard, tá? Blackboard significa quadro negro, né? Nesse caso, quadro negro, né? Mas eu botei novamente blackboard porque é o que tá na nossa atividade, tá? Mas a gente falar só board, tá? Sem o black, fica como quadro, tá? Então se a gente tirar o black, deixar só o board, fica quadro. E se a gente substituir o black pelo whiteboard, né? Whiteboard, fica quadro branco, né? Então, só para vocês entenderem. É porque tá na nossa atividade blackboard, então por isso que eu botei blackboard, tá? Mas é mais comum falar só board, né? O quadro. Duster, tá? Duster. Duster significa
apagador. Tá? Mas é apagador de quadro, tá? Apagador, quadro, eu vou botar. Apagador de quadro, tá? Duster significa um apagador de quadro, aquele apagador que a gente usa para apagar a lousa, né? Então, duster significa apagador de quadro, tá? Agora aqui, ó, desk e table, tá? Desk significa mesa e table também significa mesa, tá? Tem só uma diferençazinha que é até legal de eu explicar. Table são as mesas no gerais, tá? Todas as mesas são chamadas de table. A mesa que você almoça é chamada de table. Qualquer mesa pode ser chamada de table, só, tá? Só que desk é mais aquela mesa de escritório. Então, a mesa que você usa na sua escola, né? Que a gente chama de carteira, por exemplo, né? A gente chama de carteira. Então, vou botar aqui carteira, né? Esse tipo de mesa é mais chamado de desk, tá? Se chamar de table não está errado, porém não é tão comum, tá? Então, desk seria mais essas mesas de escritório, mesa que você estuda, sabe? A mesa de estudo na escola, assim, é mais chamado como desk, tá? Mas as duas são mesa, a tradução das duas são mesa. Então, aí vai depender, né? Do seu uso mesmo, mas em escola é mais comum desk do que table, tá? Só uma diquinha aí pra vocês. Eraser e rubber. Eraser e rubber. Os dois significam borracha, tá? Borracha. Aquela borracha que você usa para apagar, né, o lápis do seu caderno. Porém, eraser é muito mais comum para a escola também, tá? E rubber é mais a borracha pura. Por exemplo, um pneu do carro que tem a borracha do pneu do carro, a gente vai falar como rubber, tá? Eraser é apenas para a escola, apenas a borracha que você usa na escola, tá? O rubber pode ser usado também para a escola e para os outros tipos de borracha, tá? Vocês não vão falar os outros tipos de borracha como eraser, que vai estar incorreto. Mas na escola, você pode usar qualquer um dos dois, tá? É mais comum o eraser, mas vocês também vão ver muito rubber em algum lugar. Inclusive, em uma atividade que a gente tem, foi colocado rubber em vez de eraser, tá? Mas os dois significam borracha. Como a gente está falando de escola, qualquer um dos dois estarão correto, tá bom? Então, vamos para as próximas palavrinhas. Pencil, tá? Essa aqui é mais comum, né? Todo mundo sabe. Pencil significa lápis, né? Lápis. Pencil significa lápis, né? Bem fácil essa, todo mundo sabe, né? Acredito, se você não sabe também, tudo bem, tá aprendendo agora e vamos adiante, né? Ruler. Ruler. Ruler significa régua. Régua. Ruler. Ruler. Tem que enrolar a língua para falar mesmo. Ruler, tá? Binder. Binder. Binder eu acho que não é todo mundo que usa, é mais o pessoal do ensino médio que usa e às vezes nem eles usam, né? Mas está aqui, está na nossa atividade, é sempre bom a gente saber palavras novas, né? Binder significa fichário. Acho que você sabe o que é um fichário, né? Fichário é tipo aquele caderno que é só a capa e você vai colocando as folhas, né? Aí você pode trocar as folhas que quiser, escolher as folhas que quiser. Então, isso é um fichário, né? Eu acredito que seus pais aí sabem mais o significado de fichário, né? Eu acredito que não é tão usado assim. É mais assim, o pessoal do ensino médio ou universidade por aí usam bastante. Mas, então, fichário é binder, tá? Binder. Binder. Pen. Pen também é bem comum essa palavra, né? Caneta. Pen. Pen significa caneta. Book. Book. Outra palavra bem comum, né? Book.
é uma das primeiras que vocês aprendem, significa livro. Né? No inglês, assim, quando você vai aprender sobre as escolas, book é uma dos primeiros exemplos, né, que os professores colocam. Então, acredito que você já tenha aprendido em séries anteriores, provavelmente, né? Glue, tá? A gente não pronuncia o E no final, tá? Não é glue, é glue. Termina aqui com o U bem forte, glue. Glue significa cola, tá? Cola. Glue significa cola. Map. Map. Map significa mapa, né? É bem parecida a escrita, só acrescenta o A no final e pronto. O que muda é a forma de falar, tá? A gente não fala map, é map, com som de E, tá? Com som de um E com acento, tá? Então, map, né? O outro som de E fica map. Map, tá? Não é map, tá? Não coloca um som de I no final, não é map, é o som do P, para no P. Map. Map, tá? Chair. Chair. Chair significa cadeira. Cadeira. Né? Qualquer cadeira. Você senta é chair. Chair, tá? E globe, tá? Globe. Globo significa globo, né? Aquele globo que você usa na aula de geografia para ver o mapa, essas coisas. Então, globe, globe, tá? Você não pronuncia o E também, termina no som do B. Globe, globe, tá? Então, são essas todas as palavrinhas que aprendemos hoje, tá? E vamos revisá-las. Bom, então vamos revisá-las agora, tá? School bag. School bag significa mochila. Papers, clips de papel. Calculator, calculadora. Scissors, tesoura. Crayons, giz de cera, tá? Crayons. Notebook, caderno. Notebook. Pencil sharpener, apontador de lápis, né? Sharpener, né? Apontador, sharpener. Pencil case é estojo ou penal. Eu não sei como é a forma que vocês falam, né? Blackboard significa quadro negro. Blackboard. Duster é apagador de quadro, tá? Desk é mesa, né? Ou carteira, né? A mesa que você usa para estudos, né? Mais mesas de escritório, tá? Table significa mesa também. Mesa no geral. Eraser significa borracha. Ou rubber significa borracha também. Uma borracha mais no geral, mas também pode ser usada na escola algumas vezes, tá? Eraser e rubber. Pencil significa lápis, né? Pencil. Ruler significa régua. Binder, fichário. Binder. Pen significa caneta. Pen. Book significa livro, tá? Book. Glue significa cola. Glue. Map, tá? Com som de E no A. Map significa mapa. Chair significa cadeira, tá? Chair. E globe, tá? Som terminado em B. Globe significa globo, tá? E agora, sabendo de todas essas palavrinhas, a gente vai para a nossa atividade, ok? Vamos lá, então. Então, gente, para começar, aqui nessa página da sua apostila, tá? A gente tem aqui, ó, Classroom Objects. Tem algumas, tá? Só algumas das palavrinhas que a gente aprendeu agora, tá? Eu ensinei outras mais, porque a gente, né, para fazer a nossa atividade. Aqui tem alguma delas. Então, o que eu vou pedir primeiro é que vocês escrevam a tradução delas ao lado ou embaixo, tá? De cada uma delas, tá? Aqui a palavrinha blackboard, book, chair, né? O que você aprendeu, você coloca embaixo, né? A tradução, né? Em português, tá?
desk, table, duster, todas elas aqui. Essa é a primeira atividade. Escreva a tradução delas ao lado, tá? Depois, temos esta atividade aqui, ó. School objects colored by the numbers, né? Você vai pintar de acordo com a cor, né? A gente ainda não aprendeu sobre cores, mas eu acredito que vocês já aprenderam em séries anteriores, né? Então, se você não sabe, eu vou dar um resumo aqui, rapidão, tá? Mas vocês podem também estar pesquisando o significado de cada um e lembrar do que vocês aprenderam em séries passadas, né? Aqui, ó. Blue, azul. Red, vermelho. Yellow, amarelo. Green, verde. Pink, rosa. Brown, marrom. Gray, cinza. Black, preto. Orange, laranja. White, branco. E purple é roxo, tá? Então aqui, ó, número 1 pinta de blue. Aí onde tá o número 1 você vai pintar de blue. Número 2 pinta de red. Aí número 2 você pinta de red. E assim vai, tá? A nossa próxima atividade, aqui na apostila, está muito apagada realmente. É impossível de ver. Então o que eu fiz foi o seguinte. Eu procurei muito na internet. E eu achei essa imagem. E eu baixei ela de forma bem legível, ó. Como vocês podem ver. Eu não sei se a de vocês está assim, mas a minha veio assim, tá? É impossível você observar e ver dessa forma. Então, eu baixei aqui esta atividade e eu coloquei no PDF para vocês. Está completamente legível. Aqui vocês podem ver tudo, tá? É a mesma atividade, tá? Só que está bem legível. Então, se vocês puderem estar imprimindo essa atividadezinha, vocês vão conseguir fazer por aqui, observando no PDF com essa imagem bem legível que eu botei, tá? Aqui, simples. Você encontra no caça-palavra as palavrinhas aqui de acordo com, o que você aprendeu aqui nas palavrinhas. Aqui já tem o primeiro exemplo, pen, né? E escreveu ali, pen. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um livro. Como se fala livro? Book. Então, você vai procurar book e você vai escrever book aqui embaixo. Se você não tiver como baixar essa, então você vem só na sua apostila aqui e só escreve o nomezinho embaixo, tá? Não precisa procurar daí. Mas se você tiver como baixar, vai ser bem legal você procurar as palavras em inglês, tá? Aqui temos um giz de cera, tá? Giz de cera, borracha. Tem 2 jeitos de falar borracha, então vocês tem que pensar que pode, se não for uma palavra, pode ser outra, tá? Temos aqui a mochila. Eu ensinei como se fala mochila para vocês. Temos aqui o caderno, tá? Então, todas essas em inglês vão estar aqui e você vai escrever embaixo de cada uma, tá? É isso a atividade. E a última atividade, temos aqui para ligar, né? Match the words with correct pictures, tá? Ligue as palavras com a pintura correta, né? Com a imagem correta. E eu botei em PDF também ela um pouco mais legível, que eu também encontrei na internet, consegui baixar para vocês de uma forma mais clara, tá? Então, se alguns desenhos vocês não entenderem, vocês podem estar olhando no PDF que vocês vão entender perfeitamente, tá? O que cada um deles é, tá? Aqui, ó. Lembra que eu falei que school bag e backpack pode ser mochila, né? Então, backpack também é um jeito de falar mochila, tá? Então, só aqui, mas qualquer um dos dois estão corretos. E aqui você vai ligar, né? Cada um. Book, você liga no book, calculator na calculadora. E assim por diante, tá? Você liga a palavra com as imagens, tá? É só isso, tá? Aquela atividadezinha ali tem no PDF de vocês bem legível, tá? Então, vocês vão conseguir fazer, sim, se vocês conseguirem imprimir essa imagem bem legível. Ou se vocês não conseguirem, tudo bem. Aí, vocês só escrevem em inglês embaixo de cada uma delas, tá? Que vocês já aprenderam, né? E aí, assim, vocês conseguem ver. Então, a atividade de hoje é essa, tá, gente? E a gente, na próxima aula, continua. Valeu!